Bruno, separando aqui um pouco, né, a gente olhando, claro, né, para o nosso cenário doméstico diante de todas essas questões, a gente tem aí muitos desafios, muitos problemas, mas olhando um pouco para o mercado, né, tirando isso tudo aqui, a Bolsa tem vindo aí, né, bem com um otimismo mais estrangeiro, fluxo, reprecificação também ali de alvo para o Ibovespa. Brasil, na sua visão, segue aí sendo bola da vez, mesmo com esse doméstico todo conturbado e cauteloso? Então, eu tenho falado muito para os meus clientes nos nossos debates. Eu acho que o Brasil está num momento importante. Sinceramente, eu estou acreditando numa mudança para 2027. Eu acho que está chegando num ponto onde a gente está vendo o próprio Centrão articulando e gente deixando o governo, né? Isso sinaliza uma mudança. E como eu já comentei aqui em outros programas, outras quartas-feiras, o problema do Brasil é razoavelmente simples de arrumar. Se você mostra uma perspectiva de corte de gastos, o Brasil tem preços extremamente atrativos frente aos seus pares hoje em dia. Extremamente atrativos. E não é à toa que o fluxo do gringo tem sido positivo esse ano. Ele olha preço. É o que eu sempre falo, separa o emocional do racional. Ele olha preço. Da mesma maneira que esse dinheiro vem, ele pode voltar. Então, eu acho que sim. Eu acho que o Brasil tem preços extremamente interessantes. Já mencionei aqui que o Brasil está longe de dar calote na sua dívida. Então, quando você pega título público pagando mais de 7% acima da inflação, é uma oportunidade gigantesca. Ativos na Bolsa, em dólar principalmente, ativos brasileiros negociados em dólar estão extremamente baratos. A Bolsa brasileira, no geral, está negociando a um múltiplo muito mais baixo do que bolsas ao redor do mundo e seus pares emergentes. Então, sim. Só que a gente precisa sinalizar uma mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade necessariamente passa por uma mudança de governo, porque um governo ideológico como o do Brasil de hoje não vai mudar as suas convicções ao longo dos próximos tempos. Mas eu acho que também, olhando historicamente, ninguém consegue se eleger com um nível de rejeição tão baixo. Um nível de rejeição tão alto, um nível de aprovação tão baixo. E como ele deve acelerar o processo de populismo, isso pressiona preços, eu acho uma dificuldade muito grande dele conseguir reverter esse quadro em relativo pouco tempo. Então, acreditando nessa mudança, eu acho que é hora de entender a volatilidade, entender preços, por isso eu falei de participar do debate, entender o processo econômico, entender o processo político, porque sabendo olhar friamente, tendo essa mudança, as oportunidades estão passando na nossa frente. Só seguir o fluxo. Segue o fluxo de estrangeiro, porque quando você olha o institucional local, ele continua fora. É impressionante. É interessante, né? Eu tenho um minutinho, Bruno, mas é interessante que nos Estados Unidos, pessoa física sustenta algumas compras. Aqui, a pessoa física não segura nada, né? Zero. Principalmente gringo, né? O mais importante. E o interessante de olhar é que o gringo manda um percentual pequeno dos fundos dele para cá. Aqui pra gente é um caminhão de dinheiro, é um fluxo extremamente importante. Então, eu gosto de olhar o fluxo de estrangeiro. E, de novo, o institucional, rapidamente, ele tem uma obrigatoriedade de dar um retorno frente ao CDI, basicamente nos multimercados, para os seus investidores aqui. Então, ele fica mais ou menos com receio de tomar posicionamentos adicionais. Em contrapartida, o gringo ele não está envolvido no dia a dia, ele não mora aqui. Ele não está olhando dia a dia a pauta do judiciário, a pauta quem foi o jantar com não sei quem. Ele está olhando o preço. E a questão é que o fluxo faz o preço subir. E a questão da Paula foi puramente técnica em respeito de preços. Então, eu acho que sim, como vai ter mudança no meu entender, há uma oportunidade gritante na Bolsa e nos ativos brasileiros. Boa.